Vamos abrir a Bíblia no livro, na carta de Tiago, no capítulo 4. Capítulo 4 de Tiago. Estaremos compartilhando aqui alguns versículos, mas eu vou me deter apenas a um versículo. Quem achou, diga amém. Glória a Jesus. A partir do versículo 13, na versão da minha Bíblia, diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos repetir esse versículo 17? Portanto, todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Nós, alguns meses atrás, no início do ano, estudamos a carta, de Tiago. Foi o tema do nosso encontro, lá no sítio Casa do Oleiro, no nosso retiro espiritual. E hoje o Senhor colocou no meu coração esta mensagem, não baseado naquilo que nós ouvimos através dos estudos, pelos grupos familiares, mas sim por aquilo que o Espírito Santo tem me incomodado ao longo de alguns meses, eu refletindo, compartilhando com alguns irmãos sobre essa questão que está relatada aqui no versículo de número 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. A carta de Tiago, ela foi endereçada às tribos, que está lá no capítulo de número 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então nós entendemos ali que essa carta ela foi endereçada a judeus convertidos ao Evangelho naquela época. E hoje o Senhor traz esta mensagem para a igreja que está na localidade de Vitória, parte dela. E eu gostaria de dizer a você que o recado que você vai receber não é para a pessoa que está ao seu lado, não é para aquela pessoa que você vai pensar, está em casa, deveria estar aqui ouvindo esta mensagem. Essa mensagem está endereçada ao seu coração, ao meu coração e aos nossos corações. E o tema dessa mensagem é: a falta de atitude em fazer o bem é pecado. A falta de atitude em fazer o bem é pecado. Só nesse tema, eu já começo a me perguntar: o que seria isso? O que a palavra de Deus quer dizer com este versículo para a minha vida? E eu gostaria que você fizesse a mesma pergunta para você, e que nesta noite o Espírito Santo possa te responder essa pergunta. Eu poderia caminhar aqui por várias vertentes. Eu poderia caminhar aqui
para falar de outras coisas em cima desse mesmo versículo. Mas o que o Espírito Santo tem me incomodado é justamente aquilo que eu observo em mim e tenho observado na igreja. E eu tenho certeza que, primeiro, a palavra está falando para mim. E eu preciso de algumas atitudes. Eu reconheço que eu preciso de algumas atitudes. Mas eu gostaria também, antes de falar dessa falta de atitude, porque não tem como trabalhar o tema falta de atitude baseado nesse versículo, sem não pensar na questão do pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E aí você pode pensar bem assim: meu Deus, eu estou ferrado. A casa caiu para mim. E olhando aqui, eu selecionei alguns versículos sobre pecado. E eu gostaria de apreciar com os irmãos Romanos, capítulo de número 3. Versículo de número 10. Não há um justo sequer. Não há justo nenhum sequer. Nós estamos inclusos nesse versículo. Versículo de número 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós estamos inseridos nesse versículo. Romanos capítulo de número 6. Versículo de número 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você pode dar um glória? Nós não estamos embaixo da lei, e sim embaixo da graça. Aleluia. Romanos capítulo 7. Eu vou ler alguns versículos. De 14 em diante diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu e você somos carnais, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado.
Muitas pessoas, elas leem esse capítulo, mas esse capítulo, ele tem um desfecho no capítulo 8, no versículo 1. E eu quero que você dê um glória. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos tomar posse do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Morreu pelos nossos pecados. Por que eu estou fazendo esta base? Porque se alguém sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, pode te trazer um nó na sua mente. E não é esse o objetivo da palavra nessa noite. O objetivo da palavra nessa noite é que você tenha conscientização de mudança de comportamento. E aqui tem um versículo em 1 João, no capítulo 5, que diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecados para a morte, e por esses não digo que rogue. Então há uma diferença. Tem pecados que não é para a morte. Você pode dar um glória a Deus? E aí eu pensando nessa questão dessa falta de atitude, que é a omissão em fazer o bem, pode ser um pecado que não seja para a morte. E qual o meu papel nessa situação? O meu papel é entender que eu preciso de mudança. Eu preciso de mudança de comportamento. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. Mas esse pecado, ele pode ser mudado com a minha mudança de comportamento. E a outra pergunta que não quer calar, dentro do mesmo versículo: saber que deve fazer o bem. Saber que deve fazer o bem. Que bem é esse? É outra interrogação. Que bem é esse? Fazer que bem? E eu peguei 3 aspectos de fazer o bem. O primeiro aspecto é fazer o bem a mim mesmo, ou a si mesmo. Fazer o bem a mim mesmo ou a si mesmo pode ser cuidar da saúde. Eu devo cuidar da minha saúde, que é fazer o bem para mim mesmo. Devo procurar um médico, devo fazer exercícios físicos. Se eu não mudar esse comportamento em mim, qual é o final disso? Morte física. Sem falar que nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,17, se eu não me engano, diz que aquele que destrói o templo, o santuário, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que somos nós é sagrado, é santo. Então, eu fazendo bem para mim mesmo, eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso cuidar do templo de Deus, que sou eu. Cuidar do meu caráter. Cuidar de mim mesmo, eu preciso cuidar do meu caráter. Talvez possa ter alguém aqui que é tendente à mentira. Talvez tenha alguém aqui
que é tendente a algum vício. E é necessário, porque isso é questão de caráter. E se não houver uma mudança de comportamento, eu vou continuar sendo mentiroso, eu vou continuar sendo um fofoqueiro, eu vou continuar sendo mal pagador, porque eu preciso fazer esse bem a mim mesmo. Eu preciso fugir dessas coisas, porque é uma questão de caráter. Cuidar da minha vida espiritual, isso é fazer bem a mim mesmo. Você que tem sido relaxado espiritualmente, negligente com a leitura bíblica, com a oração, se você não mudar esse comportamento, a sua falência espiritual é certa. Quanto ao mais, sede fortalecido do Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Talvez você é aquele crente, estou fraco, sempre está precisando de ajuda. É claro que podemos precisar de ajuda sim, mas é necessário uma mudança de comportamento na minha vida espiritual, para que eu possa estar firme, para que eu possa me fortalecer a cada dia. Isso é cuidar da minha vida espiritual. Cuidar da vida conjugal. Ah, mas são dois que são uma só carne. Eu preciso cuidar da minha esposa. Hoje, na votação, o rapaz falou assim: como sua esposa está bonita, você está cuidando bem dela. Aleluia, graças a Deus. E ela também tem cuidado bem de mim. Cuidar da vida conjugal é fazer o bem para você mesmo, porque você e sua esposa é uma só carne. Fazer o bem ao próximo, visita ao necessitado, isso é fazer o bem ao próximo. E se você não colocar isso na sua agenda, você está sendo negligente, você está pecando. Contribuição ao necessitado é fazer o bem ao próximo. Correção com amor ao próximo. Às vezes você só abençoa, você só contribui, mas é necessário também fazer uma correção com amor, porque às vezes fica muito fácil. Isso é amor ao próximo, fazer o bem ao próximo. Agora eu quero destacar aqui Gálatas capítulo 6, versículo de número 10, que diz que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Às vezes você pensa muito lá fora, glória a Deus, nós viemos aí do Gincana com sucesso, mas às vezes tem gente dentro do arraial que está precisando, que está necessitado, e a palavra nos orienta principalmente a esses irmãos ou a essas irmãs. É a palavra de Deus, irmãos. Em Mateus capítulo de número 22, e eu creio que essa é a base de fazer o bem ao próximo. Nós vamos apreciar de 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amar a Deus, amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a base. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aleluia! Fazer o bem a Deus. Esse foi difícil para eu poder escrever. Por que é difícil falar em fazer o bem a Deus? Porque eu sou limitado.
Eu tenho uma natureza pecaminosa. E por isso, o Senhor me levou a alguns pensamentos. E o pensamento principal que o Senhor me levou foi: o que eu quero que você faça de bem para mim é me obedecer. Simplesmente me obedeça. Se você pensa em fazer bem a Deus, comece a pensar no princípio da obediência. 1 Samuel 15, 22 diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O princípio da obediência agrada o coração de Deus. E quando você obedece a Deus, você está fazendo bem para Ele. Aleluia! Vamos abrir em Filipenses, no capítulo de número 2. Dando uma passeadazinha gostosa pela palavra. Versículos de 12 em diante. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A obediência. Guarda no seu coração isso, a obediência. E nós temos aí Deuteronômio no capítulo 28, que fala sobre as bênçãos decorrentes à obediência. Mas é importante que você, lendo capítulo 28 de Deuteronômio, você também atente para o que acontece com o não cumprimento das obediências, né? Das bênçãos decorrentes à obediência. Ele fala lá até o versículo 13, se eu não me engano, das bênçãos decorrentes da obediência a Deus. Mas em seguida ele fala do castigo de quem não obedece. Amém, igreja? Então, nessa noite, eu posso estar aqui com esse grupo de pessoas, de irmãos, e possa ter alguém aqui nessa noite que sabe que deve entregar a sua vida a Jesus, e você tem resistido. É necessário posição, é necessário você sair da sua zona de conforto, apesar de não ser fácil. Eu sei que dar um passo para Jesus, que é fazer o bem a si mesmo, é muito difícil. Foi difícil para mim. Foram 6 anos de oração por parte de alguns irmãos, de evangelismo, mas de muita resistência. Mas um dia eu entendi que eu precisava entregar a minha vida a Jesus.